no momento, a gente pode perguntar assim, como sociedade, o que, que nós estamos privilegiando? O desenvolvimento da faculdade intelectual ou da faculdade moral? Vamos pensar no espírito imortal. Qual é a necessidade do espírito imortal? Bom, então, como pais, como formadores de opinião, educadores, nós temos sim que desenvolver, apoiar o desenvolvimento intelectual. Mas, né, em diversas áreas. Mas nós precisamos também explicar ao outro qual a finalidade daquele desenvolvimento, daquele conhecimento. Porque enquanto o outro não aprende a finalidade do conhecimento, ele não vai saber fazer o bom uso. E o bom uso é reverter aquele conhecimento em apoio para uma sociedade melhor. O objetivo, a finalidade sempre é essa. Então, na nossa sociedade, inúmeras vezes, né, presenciamos os questionamentos principalmente dos mais jovens, sobre o que eu vou estudar. Vou estudar isso para trabalhar em quê? Mas eu vou ficar rico se eu fizer isso? É sempre buscando a questão da riqueza material que vão poder acumular. Nós não vemos essa pergunta? Pô, mas isso aqui dá dinheiro? Isso aqui que eu vou estudar, isso aqui dá dinheiro? É muito interessante. Então, é quando a gente ensina o jovem a pensar assim. Ao invés de você pensar assim, você pensa assim: o que de bom, né, para mim e para o outro, com esse conhecimento eu vou poder realizar? O que ele vai trazer de bom? Então, o homem de bem ele começa a pensar assim: o que, que isso aqui traz de bom para mim e para o outro? Como é que eu cresço aqui? Aí a gente começa a pensar na responsabilidade do uso da inteligência, porque a inteligência ela vai ser uma alavanca de progresso, porque senão não serve de nada. Porque ela é neutra em si mesma, quando a gente dá o valor positivo a ela. Então, o bom senso, né, como cidadãos, né, a gente começa a pensar na importância do aperfeiçoamento moral. Tem a faculdade intelectual que nós vamos valorizar, mas vamos buscar ajudar a sociedade no aperfeiçoamento moral. E é interessante que tanto a bagagem que nós fizermos conquistas da área intelectual como a área moral fará parte do que a gente chama de bagagem para a eternidade. É quando a gente fala, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nada disso se perde. Tudo aquilo que nós conquistarmos, nós iremos recobrar, relembrar nas próximas reencarnações. Então, o aprendizado, tanto na área intelectual quanto moral, ele é nosso, ele é da nossa bagagem, que a gente pode falar assim, só aí que vai passar pela aduana, na hora que nós tivermos que abandonar esse corpo físico. É isso que nós vamos levar. Então, nós temos que pensar dessa maneira. Então, nós temos preocupados, às vezes, estamos muito preocupados na vida em amontoar bens, muitas vezes recursos materiais, esquecendo de cultivar a vida do espírito. O que aconteceu? Empregou grande tempo, né, de vida, que se diz, muitas pessoas, presos a determinadas ilusões, criando necessidades que eram fictícias. Por que a gente descobre que é necessidade fictícia? Porque não serviu para nada. Uma hora dessa, né, que nós estamos vivenciando juntos, foram conquistas que não adiantou para nada. As pessoas estão com o carro parado, as pessoas, né? A gente brinca, as mulheres estão com seus excessos de sapato guardados. É de ver que isso não foi importante para sustentar numa hora dessa. Então, foram necessidades fictícias que nós criamos para trabalhar e dar bom uso àquele trabalho, como se fosse isso. Então, por algum momento, nós podemos pensar assim, em algum instante. Será que nós não deixamos de dedicar um tempo, um instante, em benefício das nossas verdadeiras necessidades? Alimentar a nossa alma para poder ter suporte e resistência para esses momentos de tempestade e de sombras que todos irão vivenciar. E todos estamos passando. Será que
Muitas vezes a gente, em virtude dessas riquezas, a gente não esquece de se preparar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Né? Os dias passam, a gente vê que os dias passaram, os anos se acumulam e a gente começa a perceber que pouco sabe do nosso futuro espiritual que está nos aguardando. Então a gente começa. Hoje nós temos visto as pessoas muito preocupadas em desenvolver outro tipo de conhecimento, outro tipo de riqueza. Principalmente nesse momento. Elas se sentiram completamente vazias. Então, muitas vezes a criatura se diz imortal, mas não vive como um imortal. Não vive como tal. Porque só se ocupa com as coisas da matéria. Então, o pensamento dela não é de vida imortal. Como, né, a gente fica pensando, em que fase nós estamos como espírito? Na primeira, na segunda, na terceira? Quais são as nossas necessidades? Será que a gente já não consegue entrar nessa segunda fase com o semi? Né? A gente tem necessidades materiais, mas também tem necessidades morais. E isso o espírito é educado. Porque o que realmente me importa? É que se eu tiver que largar essa vida hoje, está vendo, né, uma questão aí de aprendizado coletivo, digamos assim. O que realmente vai importar para nos dar sustentação? Para não entrar num desespero, na loucura, no suicídio, no infarto, que muita gente está entrando. O que faltou? Então, até lá na página, faltou coragem da gente de mudar. Porque ter a gente já teve. O que falta muitas vezes é a coragem de assumir as mudanças necessárias que precisamos fazer. Porque conhecimento a gente também tem. Então, quando a gente sente como é que como é que a gente está, né, dentro dessa sociedade, a gente está vendo um mundo muito inteligente, cheio de gente muito inteligente o tempo todo. Pô, mas como é que é um mundo cheio de gente inteligente e continua morrendo gente de fome? Tem gente morrendo pela violência do outro, pela ganância do outro. Que inteligência é essa? Quer dizer, é a inteligência de dominar para melhor, né, gerir, ou então de dividir para melhor dominar. Então, é sempre com essa questão, não da inteligência, e sim da astúcia, que é uma grande diferença. A astúcia é própria do animal. O animal é astucioso. Nós temos que desenvolver a inteligência, com a finalidade. É quando a gente pergunta para alguém que a gente está ensinando, você está aprendendo isso para quê? Qual é o teu objetivo? Como é que você vai reverter isso de útil para a sociedade? O que isso te traz de bom? Porque senão é apenas um acúmulo, você vai vivendo uma ilusão. E na hora que precisar, não possui absolutamente nada. Então a gente tem que pensar na educação social quais são os valores que nós estamos disseminando. E só a educação pode ser realmente, né, um antídoto diante de tanta violência e desigualdade. Porque ou a gente reforça os valores ainda egoístas e ambiciosos, ou a gente já começa a se pautar na sociedade com posições mais solidárias, mais fraternas,